Fala, gente, mais uma semana em que nós fomos agraciados com notícias maravilhosas. Estou aqui com esse microfone fofíssimo, que é o contrário das notícias das quais nós vamos falar. Começar falando de guerra no Irã, porque foi o que mais se falou essa semana e porque é o que está acontecendo de mais importante. Terceira semana da guerra, mas algumas novidades acontecendo. Primeiro, o Hezbollah quebrando o cessar-fogo, atacando Israel, e Israel respondendo à altura, destruindo o primeiro, segundo e terceiro escalão do que ainda tinha sobrado do Hezbollah. Mas o mais legal é que o governo do Líbano se posicionou contra, disse que o Hezbollah não pode agir dessa forma, então é mais um sinal de perda de força deste que era o capanga mais importante do Irã. E aí a gente tem que falar do que está acontecendo lá no Irã, porque continuam os bombardeios, mas as estruturas de lançamento de míssil destruídas, os armazenamento de míssil destruídos e as munições acabando. Então, por mais que as conversas continuem, que vem de lá dizendo, não, nós estamos fortes, e eles tenham nomeado o filho do Khamenei, que até agora não apareceu, porque parece que ele já estava machucado desde aquele primeiro ataque, por mais que a narrativa seja de que estamos fortes e a guerra vai durar muito, o que a gente está vendo é que não, eles não estão fortes, eles estão cada vez mais ameaçando agora, ameaçando atacar empresas americanas, estão assustados, acuados e precisam continuar latindo, mas a gente sabe que cão que late muito não vai morder. O grande problema hoje qual é? O Estreito de Hormuz. Eles fecharam o Estreito de Hormuz, usando os seus com outros capanguinhas, os Houthis, e a gente precisa rapidamente que esse estreito seja reaberto. Então, menos do que se preocupar com se vai ter invasão no Irã, o que vai acontecer com o Hezbollah, é ficar de olho no Estreito de Hormuz e se as forças americanas e israelenses vão conseguir liberar para que o petróleo volte a fluir. O grande problema hoje é que a falta de petróleo no mercado acaba gerando aumento de preços. Ah, é porque já está valendo mais? Não, é expectativa. Preço, infelizmente, tem uma parte de expectativa muito importante e o medo de que vai faltar petróleo já faz subir o preço do barril e já faz com que todo mundo comece a segurar os seus estoques. Então, esse é o grande desequilíbrio que está acontecendo. E isso afeta o Brasil porque nós tivemos a brilhante ideia lá atrás de não investir em transporte ferroviário. O Brasil depende só de malha rodoviária, ou seja, a gente precisa de caminhão para fazer chegar os nossos produtos aos mercados. Então, quando o petróleo sobe, e o preço do diesel já está subindo, sobe o preço de tudo no Brasil. Política errada acaba impactando num momento desses. Fiquemos de olho. E o mais triste, agora o Copom vai hesitar de novo em baixar os juros. Já estava falando em baixar a taxa de juros, mas por causa disso aqui, a taxa talvez continue nas alturas. Vamos acompanhar. E mais uma coisa, o Trump fez uma coisa certa que o Netanyahu deveria ter feito lá atrás, no começo da guerra, da crise dos reféns. Ele pediu ajuda à comunidade internacional para abrir o Estreito de Hormuz. Ele não foi lá e jogou um monte de americano. Ele pediu ajuda para os países da Europa, porque está todo mundo sendo impactado pela questão do petróleo. E era o que o Netanyahu devia ter feito quando 200 civis israelenses foram levados para os túneis de Gaza. Em vez de puxar para si e se transformar no grande malvadão do mundo, se o Netanyahu tivesse dito, comunidade internacional, tem 200 inocentes israelenses presos nos túneis de Gaza, talvez hoje a história fosse diferente e não tivesse tanta gente por aí atacando judeus no mundo inteiro com a desculpa de que Israel estava matando criancinha em Gaza. E aí vamos falar do efeito dominó, porque essas ações todas do Trump pelo mundo acabam gerando consequências que ele talvez nem tivesse previsto. Ele tirou o Maduro lá da Venezuela, foi atacar o Irã, está provocando escassez no mercado de petróleo, e Cuba, que recebia petróleo de graça ou muito barato, subsidiado, da Venezuela, em troca de mandar lideranças dos exércitos, ficou sem petróleo. E aí o que acontece? Lá sem petróleo, falta eletricidade. Está tendo apagão, eles só têm 1 hora e meia de energia por dia, e óbvio que isso acaba provocando uma população que já não tem liberdade, que já não está muito feliz e que sofre, sim, com um Estado que reprime. Porque, gente, não tem jeito de funcionar o comunismo. Comunismo com liberdade deixa de ser comunismo. Então, lá a repressão é muito forte, muito intensa, como era no Irã, como é em todos os países onde é preciso a repressão e a força para manter as pessoas contentes em um sistema que não as deixa felizes. Sem liberdade é muito difícil poder ser feliz. E aí eles estão agora manifestando na frente da sede do Partido Comunista. Olha só, quem diria, hein?
O mundo não dá voltas, ele capota, especialmente quando é o Trump que está pilotando, né? Grande perigo esse maluco pilotando. Vamos acompanhar o que vai acontecer em Cuba. Hoje, tem muito mais gente vivendo sob regimes opressores do que vivendo em regimes democráticos. Quem sabe o que nós estamos vendo aqui hoje não é a grande virada de retorno para uma cultura de liberdade e de democracia. Próximo assunto, CPI, CPMI. As comissões de inquérito que correm no parlamento estão virando comissão de blindagem. A gente viu na semana passada, você que viu meu vídeo, quem não viu, assista, quem viu, me viu falando da importância da quebra de sigilo do Lulinha e da baixaria que foi aqueles deputados e senadores aos chutes porque não queriam a quebra de sigilo do seu protegido Lulinha. Horas, se uma comissão de inquérito começa a discutir quem que pode ou não pode falar, ela não está mais sendo inquérito, ela não está mais investigando e ela não está mais buscando a verdade, custe o que custar. O que ela está se transformando é, como a gente já esperava, num grande circo, onde as pessoas que têm alguma coisa a esconder não querem ir falar. Eu estive na CPMI do INSS nesta quinta-feira passada. E o que eles estavam votando lá era se deviam ou não chamar o Blanco, que teria sido alguém que ameaçou o careca do INSS. Olha só o quanto a pessoa é barra pesada para ele ameaçar o careca do INSS de morte. Falou, eu vou te encher de bala. E a CPMI achou que não precisava escutar esse cara, não era importante. O Brasil quer saber o que aconteceu. E eles estão lá discutindo quem é que vai ou não ser ouvido. Deveria ser obrigatório. O nome foi citado na CPMI, tem que ir. E aí eu sei que, como advogado, eu não posso falar uma coisa dessas jamais num vídeo, porque ninguém pode criar prova contra si mesmo, mas o cara que vai lá na CPMI e não fala nada, pô, não está criando prova contra si mesmo, mas está levantando muita suspeita, né? Porque quem não deve não teme. Aliás, os deputados do Novo votaram a favor do Zema ir lá prestar depoimento. Isso é o certo. Tem que ir lá e tem que se explicar para a sociedade brasileira. Enquanto essas CPMIs ficarem blindando esses caras, a gente vai ficar em cima cobrando, porque eu, e tenho certeza que você também, quero saber o que esses caras têm a dizer. Seguimos no mês da mulher e a frase do dia de hoje é uma frase da ministra Carmen Lúcia, que, quando se aposentar, vai deixar um Supremo sem nenhuma mulher. Perguntaram para ela quando que o Supremo teria um número ideal de mulheres, né, a paridade tão desejada, e ela deu a resposta, que eu achei perfeita, 11 mulheres. Parafraseando a Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte Americana, que em 2015 também tinham perguntado para ela quando que ela acharia que teria mulheres suficientes na Suprema Corte Americana, e ela respondeu o dia que forem 9, e mais, foram 200 anos de 9 homens na Suprema Corte Americana, queremos pelo menos 100 anos só de mulheres. Claro que a gente sabe que isso não vai acontecer, nem lá, nem aqui no Brasil, mas é bom para ajudar as pessoas a enxergarem que a gente sempre achou normal ter só homens. Não é normal ter só homens, não vai ter só mulheres. O que precisa é ter meio a meio, visões diferentes, visões complementares. Tem muito problema que a gente precisa resolver e nenhum dos dois sozinhos vai conseguir. Por mais mulheres no Supremo. E para a surpresa de 0 pessoas, o Haddad está saindo do governo e anunciando a sua candidatura. Ainda tem um mistério, mas todo mundo já sabe que ele vai sair candidato ao governo para disputar contra o Tarcísio. É uma amostra de heróico, de lealdade ao PT. A chapa agora está configurada aí, vai ser o Haddad para o governo, 2 mulheres para o Senado, Simone Tebet e Marina Silva. Uma chapa com 2 mulheres, bacana, saudável. Desejamos boa sorte aos 3, que possam pelo menos trazer boas propostas e que haja uma discussão de projeto e de inteligência sobre como melhorar o nosso Estado e que não seja apenas um apontando o dedo para o outro e dizendo que ele é muito ruim e as coisas em que ele errou. Quem sabe aqui no governo de São Paulo a gente consegue votar em alguém que a gente gosta e admira e não apenas no menos pior, porque está parecendo que no nacional vai ser isso, né? E para fechar, gente, você já ouviu falar numa coisa chamada, isso é fofo, né? Chilling Effect. Chilling Effect é o seguinte, é você semear o medo de tal forma que as pessoas ficam meio congeladas e não agem. E nós estamos vendo isso hoje no Brasil. O que muita gente chama de ditadura do judiciário, ou a supremocracia calando a boca, acabando com a liberdade de expressão, na verdade é uma coisa mais
disfarçada e mais perversa, porque é quando você começa a utilizar mecanismos legais, aceitáveis, para calar pessoas que estão apenas expressando a sua opinião. Então, o inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, vocês todos já sabem que é um absurdo e que precisa acabar. E agora nós vimos nesta semana duas coisas. Primeiro, foi um caso lá no Maranhão, em que um jornalista sofreu busca e apreensão a pedido do Flávio Dino, concedida pelo Alexandre de Moraes, numa questão em que o jornalista estava investigando o uso de recursos pela família do ministro, carros do tribunal. Vale você pesquisar, saber melhor esse caso, mas o que eu quero discutir aqui é a resposta em cima desse jornalista foi uma resposta, foi um cala-boca, foi um, ó, você não tem que estar investigando. Ao mesmo tempo, teve o caso do Ratinho, que questionou a presidência da Comissão da Mulher pela Érica Hilton. Também não vamos entrar nessa briga, porque deu muita dor de cabeça essa semana, essa briga toda. E o Ratinho, ela entrou com um processo e o MP já imediatamente já concedeu. Então, assim, uma rapidez de reação muito acima do normal, muito desproporcional, e a mensagem que fica por baixo de tudo isso é: fiquem quietos, não questionem, não se manifestem, porque se você não falar o que a gente quer ouvir, haverá algum tipo de retaliação. E isso é muito tóxico, porque a pessoa comum que está em casa dizendo isso aqui não está certo, tem alguma coisa errada, na dúvida não vai falar, porque começam a ter medo. E o medo, ele não é racional, você não precisa ter elementos objetivos. Quando as pessoas têm medo, elas não se manifestam. E quando as pessoas não se manifestam, a gente acaba gerando uma sociedade com menos ideias, com menos debate e com menos inteligência. Os polos continuam falando dentro das próprias bolhas e qualquer ideia dissonante, qualquer questionamento, que é o que faz avançar o debate público, acaba sendo tolhido pelo simples medo da reação do sistema. Então, isso é muito ruim, isso é o chilling effect, e isso a gente está vendo cada vez mais, e isso nós vamos aqui combater sempre. Eu vou falar, e se você tiver qualquer coisa a dizer, manda aqui nos comentários, que aqui ninguém vai te retaliar. Só não me venham com a hashtag ele não, tá? Por favor. A não ser que seja contra o Bolsonaro. Eu falei que era o último, mas não é o último. Tem mais um assunto que eu preciso falar com vocês, que é o seguinte. Em Itacaré, na Bahia, está havendo um problema, porque tem muitos israelenses que fazem turismo ali há algum tempo. O fato de ter muitos israelenses indo acaba chamando mais gente. Os negociantes do local gostam. Já tem até restaurante que serve, tem o cardápio em hebraico. Então, ali está havendo uma concentração. E tem gente incomodada com isso. Começou um movimento de turismo ético, um movimento de que temos que tirar esses israelenses daqui porque eles estão destruindo a nossa cidadezinha. E aí, eu acompanhando essa briga, achando que ali começou a ter um cheirinho de antissemitismo, e o que nós vimos esse fim de semana foi um movimento, uma passeata chamada pelo Tiago Dávila. Lembra dele, da flotilha que ficava querendo entrar em Gaza por meios absolutamente ilícitos, tinha um bloqueio naval e eles iam com aquele barquinho, e daí eles eram recuperados e diziam que estavam sendo, né, sofrendo violência, enfim. Esse pessoal resolveu fazer um movimento anti-Israel, lá na cidade de Itacaré, contra esses turistas israelenses. Porque havia ataques, porque havia agressões. Eu até acredito que alguns desses turistas tenham sido desrespeitosos. Acredito que eles tenham, sim, cometido atrocidades, tenham agredido, tenham xingado, tenham sido racistas. É possível. Tem turista horrível de todas as nacionalidades. Tem turista da Argentina lá no sul fazendo horrores. Tem alemão lá no Rio de Janeiro xingando e agredindo. Sim, eles todos têm que ser punidos. E esses israelenses que cometeram qualquer tipo de agressão têm que ser punidos, têm que dormir no chilindró e têm que responder às leis penais brasileiras. Agora, a hora que você faz uma passeata, um movimento contra um grupo específico de turistas, contra os israelenses, dizendo que eles são soldadinhos do sionismo e que eles estão aqui para colonizar a Bahia e que eles têm que ser expulsos, proibidos de entrar no Brasil, e engraçado, ninguém faz isso contra os alemães, ninguém faz contra os argentinos, por mais que a gente reclame, foram fazer contra os israelenses. Isso é antissemitismo, isso é quase um pogrom. Os pogroms na Rússia eram isso, os vilarejos expulsando os judeus dali porque eles não se encaixavam. A hora que a gente acha isso normal e que tem gente me dizendo, não, isso foi apenas um movimento contra alguns turistas porque eles estavam praticando violência. Não foi contra alguns turistas, foi contra uma nacionalidade, foi antissionista e isso é o disfarce do antissemitismo.
toda vez que você faz alguma coisa contra, e você olha e é só contra israelenses, que acaba descambando para ser só contra os judeus, pode saber que tem alguma coisa errada. O que está acontecendo na Bahia não é uma simples reação pedindo um turismo mais civilizado. É antissemitismo, eles não querem os israelenses lá, e isso a gente não pode achar normal.